Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Chegou o momento em que nos deliciamos do puro mel, do favo do Senhor. Deixa eu convidar vocês para abrir a Bíblia em Jeremias capítulo 23. Essa igreja vai caminhar durante esse ano de 2026 sobre uma plataforma chamada Florescer. Eu encaro isso como um porta-aviões, sabe? Vocês já viram aquelas imagens dos porta-aviões no meio dos mares, dos oceanos? E ali eles estão para receber e para enviar aviões, caças. E essa plataforma Florescer é uma palavra que Deus entregou sobre a vida do nosso pastor, que aproveito para dizer, está em um momento especial com sua família, vivendo momentos de descanso. E João 15:5 é a palavra que a gente vai ter para as nossas vidas, reconhecendo que se Jesus não for aquele que está conosco, nós não poderemos fazer absolutamente nada. Pode colocar aí, fazendo favor, Davi ou Guilherme. A gente continua caminhando sobre a esteira do legado, e hoje nós vamos para a segunda parte de 3 partes da construção de um legado. E hoje falaremos sobre legado de fogo. Jeremias capítulo 23, versículo de número 29, a palavra de Deus diz assim: não é a minha palavra como o fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Leremos juntos? 1, 2, 3. Não é a minha palavra como o fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? O Senhor Deus falou conosco acerca de um legado de paixão no primeiro domingo de 2026, e Ele comunicou algo poderoso aos nossos corações acerca de uma necessidade desesperada que a igreja moderna ela tem de se voltar para Deus de forma intensa, profunda. Deus, Ele trouxe aos nossos corações textos como os Salmos de número 46, quando o salmista diz assim: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por Ti. Trouxe aos nossos corações textos como os Salmos de número 63, quando o salmista diz: a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te deseja, Deus vivo. Assim como uma terra seca, exausta, cansada e sem água, assim eu anseio por Ti intensamente. Na semana passada, Deus comunicou verdades poderosas aos nossos corações, e o texto central foi Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28. Quando Jesus, Ele chama para si aqueles que estão cansados, sobrecarregados, inquietos, ansiosos, e diz a eles: em mim vocês encontrarão descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje Deus quer comunicar verdades poderosas ao nosso coração acerca de aquecimento, acerca de brasas, acerca de chamas, acerca de labaredas. E eu sei que pode parecer que hoje nós estamos a falar, ou quando vemos o tema, poderíamos pensar que essa mensagem ela será uma mensagem de cunho pentecostal. Essa mensagem ela será uma mensagem voltada a manifestações diferentes, visíveis do Espírito Santo. Como, por exemplo, falar em línguas. Como, por exemplo, nós vemos muitas vezes pulos, sapateiros,
Como vídeos na internet, a gente vê pessoas recitando línguas estranhas como se fossem algum tipo de texto em inglês mal falado. E isso chama muita atenção das pessoas. Na verdade, a gente não vai se ater a isso. A gente não vai se amarrar a isso. A palavra de Deus, ela mostra para nós que Deus ele se revela de formas diferentes e únicas, especiais e ímpares. E uma das maneiras pelas quais Deus escolheu se revelar desde o início foi por meio do fogo. Assim como por meio da água, assim como por meio dos ventos, assim como por meio das nuvens. De qualquer uma delas a gente poderia se ater na noite de hoje, se apegar para refletir. Mas hoje Deus escolheu falar no nosso coração acerca do fogo. É algo que mexe comigo. Eu queria começar essa mensagem conversando com vocês acerca de uma criança de 5 anos que foi resgatada de uma casa que estava pegando fogo na cidade de Epworth, na Inglaterra. Essa criança nasceu em 1703 e o seu nome era John Wesley. A sua mãe chamava-se Susanna Wesley. E após esse acidente que fez com que a sua casa pegasse fogo, todo o bairro estava em pânico. E através de um homem que sobe nas costas de outro, este consegue resgatar John Wesley de dentro da casa que pegava fogo. Naquele momento em que ele foi resgatado, a sua mãe disse: não é este um graveto tirado do fogo? A vida de John Wesley parece ter sido um antes e depois a partir daquele momento. Nasceu e cresceu em uma família disciplinada, onde a sua mãe era extremamente dedicada a Deus e à disciplina espiritual. Seu irmão chamava-se Carlos Wesley. E a sua mãe se dedicou incessantemente a plantar e incutir no coração e na mente deles o quanto Deus era bom, maravilhoso, digno de toda honra, de toda obediência, de toda glória. Ele cresceu, e John Wesley foi um dos maiores avivalistas que a Inglaterra conhecia. Um pastor geralmente prega cerca de 100 sermões por ano, em média. John Wesley, durante mais de 50 anos, pregou cerca de 750 sermões por ano. As pessoas, elas se amontoavam em multidões para escutar John Wesley. Até que um dia perguntaram para ele: John Wesley, por que as pessoas se amontoam para te ouvir? E ele disse: eu apenas queimo, e as pessoas me veem queimar. Isso mexe comigo desde que eu tinha 10, 11 anos de idade, quando pela primeira vez eu sofri isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é impossível ser alguém que queima, e a gente vai entender o que significa nos desdobramentos dessa mensagem. É impossível ser alguém que está cheio do fogo de Deus e ser irrelevante, e ser pouco influente, e ser leve aonde quer que você esteja, porque você será pesado. Às vezes esse pesado até pode significar que as pessoas não gostam de você. Este pesado pode até significar falta de popularidade. Mas muitas vezes esse pesado pode significar que as pessoas, elas se amontoam para te escutar, porque elas enxergam em você o fogo que queima e não se apaga. O Senhor Deus quer comunicar verdades acerca do fogo essa noite ao nosso coração. E o desejo que eu tenho é que nós saiamos daqui com esse desejo de John Wesley, de queimar por Deus. Eu queria voltar com vocês lá em Gênesis capítulo de número 15. Quando Deus ele fala com Abraão, e Abraão ele prepara uma oferta para o Senhor. Ele corta os animais que serão utilizados como holocausto para aquele sacrifício. E quando Abraão ele cai no sono, a Bíblia diz que o Senhor ele vem como em uma labareda de fogo e consome o holocausto. Uma primeira maneira como Deus se manifestou desta forma é que o fogo de Deus foi para receber a oferta entregue em seu altar. Então o fogo de Deus ele se manifesta na vida de Abraão
como um fogo que vem para receber, para consumir, como alguém que está a se alimentar da oferta que foi entregue no altar. A gente canta que o fogo arderá, e em Levítico está escrito que era a função dos sacerdotes, responsabilidade deles, desentupir sempre com os espiritadores todas as partes do altar que porventura tenham sido entupidas e impedisse que o fogo se mantesse aceso continuamente. E então lá está escrito: e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Por que isso? Porque o altar, ele remete à adoração a Deus. E aqui em Gênesis capítulo 15, o Senhor está recebendo a adoração de Abraão através do fogo. Não é a última vez que Deus se manifesta dessa maneira. O tempo passa em Êxodo, capítulo de número 3. Texto esse que será lido por nós no dia de amanhã, no nosso projeto de meditação bíblica anual. E Moisés, o pastor de ovelhas, se depara com uma árvore que queima e não se consome. Aquilo chama a atenção dele e ele se aproxima, e uma voz diz: tire a sandália dos seus pés, pois este lugar é santo. O fogo de Deus se manifesta santificando e purificando aquele espaço. Mas tinha uma beleza que eu gostaria de comunicar com vocês, que possa passar batido. E o que chama a atenção de Moisés é o fato de que a sarça não se consumia. As suas folhas permaneciam intactas, os seus galhos também, o seu tronco da mesma maneira. O fogo de Deus está se manifestando naquele momento como o fogo que purifica, mas não destrói. Em Malaquias está escrito que o dia do Senhor vem como o fogo de uma fornalha e queimará tudo o que tiver pela frente. Este não é o fogo que está sendo manifestado em Êxodo capítulo 3. Era Deus comunicando a Moisés: eu virei como o fogo que purifica vocês da mesma maneira como o fogo que purifica o ouro, e que faz com que seja possível enxergar nele o reflexo, porque agora não mais é uma pedra preciosa bruta, mas é uma pedra preciosa lapidada pelo poder purificador de Deus. Quantas vezes a sarça ela já queimou diante dos nossos olhos? Quantas vezes a voz de Deus já foi ouvida por nós, nos chamando para mais perto? Mas a ausência de sensibilidade da nossa parte fez com que a gente tomasse caminhos diferentes. A primeira coisa que Deus quer colocar para nós aqui é que quando Ele se manifesta, Ele está só te dando um pouco de tudo que Ele quer te mostrar. Moisés nunca imaginava que depois da sarça arder e não se consumir, tinha tudo que tinha preparado para ele. Moisés nunca poderia imaginar que ele lideraria milhões de pessoas, que ele veria um mar gigantesco secar na sua frente, que ele veria um rio que está descendo parar no meio do caminho e tudo por aqui ficar seco. Moisés nunca poderia imaginar que veria água brotar da rocha, pão cair do céu. Moisés nunca poderia imaginar que uma multidão gigantesca, que poderia nem ser contada, seria cuidada por coluna de nuvem de dia e coluna de fogo de noite. Moisés só tinha uma sarça que queimava e uma voz que dizia: tire a sandália dos seus pés. Deus, Ele não revela tudo para nós. Na maioria das vezes Ele só vai revelar o início. O processo vai ser oculto e o destino também. Mas a fé fará com que possamos caminhar mesmo sem conhecer absolutamente tudo. E eu lembro de Abraão, Cavóia, porque quando Abraão sobe com Isaac, ele diz para os seus servos: fiquem por aqui,
eu vou com o menino, eu vou adorar, e nós iremos voltar. Calma aí. Você não vai voltar sozinho? Não, eu não vou voltar sozinho. Porque eu sei quem eu tenho crido. Eu não sei absolutamente tudo, mas eu sei em quem eu tenho crido. Então eu caminho mesmo sem saber absolutamente tudo. Mas o pouco que eu sei é o suficiente para que eu caminhe nisso de forma plena. E eu obedeço plenamente, porque eu sei que agora pode não fazer muito sentido. Mas ele vai fazer o mar se abrir. O vento vai se acalmar. E uma nova história irá começar. E então Abraão, que é Deus, Isaac, que é Cristo, demoram 3 dias para chegar no Monte Moriá. 3 dias, Cristo morto no seio da terra. Da mesma forma como 3 dias, Jonas e o vento da Babilônia. E a palavra de Deus vai se conectando de uma ponta a outra. E Cristo vai sendo o cordeiro preparado no meio dos galhos para substituir aquele que morreu antes da fundação do mundo. Porque na mente de Abraão, Isaac estava morto. Tudo que Deus queria era ter a convicção da mente de Abraão de que para ele já tinha perdido Isaac. Por que ele não precisou entregar? Porque ele já tinha entregue. O seu coração já tinha entregue, Isaac. Deus só não permitiu que ele consumasse isso em físico. Mas o seu coração, Isaac, já tinha sido entregue. Porque ele caminhou 3 dias com o filho. 3 dias é o suficiente para refletir bastante se vai ou não continuar na jornada. Então Deus olhou e disse: 3 dias o teu filho esteve morto na tua mente. Então está aqui o cordeiro. A palavra de Deus segue. E em Juízes capítulo de número 13, um homem chamado Manoá, ele recebe a sua mulher entusiasmada dizendo: eu recebi um anjo, e um anjo disse que eu vou ter um filho. E ele diz: como vocês querem? A mulher diz: ele disse que eu vou ter um filho. Ele vira para ele e fala assim: vamos chamar o anjo de novo, vamos chamar ele de novo, vamos preparar uma oferta, vamos chamar ele de novo, porque eu quero saber um pouco mais sobre isso. Percebe? A mesma coisa que aconteceu com Moisés. Ele viu uma sarça ardendo e ele se aproxima. Manoá vê uma mensagem. Manoá não diz assim: então tá bom, vamos ter um filho. Manoá diz: não, vamos chamar o anjo de novo. Eu quero me aproximar um pouco mais dessa relação. Eu quero me aproximar um pouco mais dessa realidade. Eu não quero simplesmente viver passivamente o que você me passou. Eu não quero viver com uma experiência tua, minha mulher. Eu quero ter a minha também. Que coisa perfeita isso. Porque a igreja do século moderno, ela se satisfaz com a experiência do pastor da sua igreja. A igreja do século moderno, ela se satisfaz com o entendimento que alguém te deu no seu devocional. A gente se satisfaz com migalhas. Manoá não. Manoá tinha recebido a mensagem, estava tudo perfeito. Era só ele dizer: seja feita a tua vontade. Ele diz: não, eu quero me aproximar um pouco mais do lugar dessa revelação. E então o anjo aparece de novo. E Manoá diz para ele assim: olha, recebi a promessa de que vou ter um filho. Quero saber de você como eu devo criar. Que coisa perfeita. Bom, para pensar isso aqui. Manoá recebe um dom, uma promessa, mas ele volta para Deus para perguntar: o que devo fazer com ela? Por que isso? Porque não é dele. Não é dele. Você não tem direito de reter. Semana retrasada eu disse para o Gilberto uma coisa. Eu falei com ele assim: Gilberto, este lugar aqui não é confortável. Podem vocês imaginar que isso aqui é confortável?
Isso aqui não é confortável. Isso aqui não é conforto. Isso aqui é dor. Esse lugar é peso. Esse lugar é carregar um fardo. Longe de mim dizer que isso, acerca do ofício, que ele é algo penoso, ou que não é privilégio, não, longe de mim dizer isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente olha só para a faceta da fama. A gente olha só para o fato de que as pessoas nos veem confortável. Não é estar aqui. Eu estou aqui porque não é meu. Eu não posso vender. E a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Em Jeremias. Vocês vão entender o que eu estou falando. O dom que Deus te deu volta para Deus. Então vai até Deus e pergunta para Ele o que Ele quer que você faça com o dom. Porque o fogo que Ele colocou na sua vida não é para te queimar, é para você queimar outras pessoas. Tem uma coisa perfeita. Me permitam fazer uma ligação rápida com a mulher samaritana. Porque quando Jesus diz para ela assim: da água que Ele deu, da água que eu te der, quando você aprovar, no seu interior vai ser produzida uma fonte de águas vivas. Peraí, Jesus não falou assim: da água que eu te der, você ficará satisfeita. Jesus está dizendo: da água que eu te der, você será uma fonte para outros. Se você não está desaguando na cadeira do lado, tem algo errado. Porque você recebeu algo que não é teu e você retém. Para onde você chegar na igreja, irmão, e orar assim para Deus: quem é a pessoa que eu vou procurar para abraçar no meio do louvor? E vou orar com ela. Está na hora de você chegar na igreja, irmão, no final da mensagem, e virar: Deus, quem é a pessoa? Que às vezes você não vai sair do seu lugar, mas você vai virar assim: Senhor, me mostra a pessoa, e eu vou dobrar o meu joelho aqui agora, e vou desaguar sobre a vida dela. Mas sabe por que a gente não está desaguando sobre a vida das pessoas? Porque nós não estamos a transbordar. Porque quem transborda, deságua. Ponto. Não tem relativismo. Você pode lutar para fazer essa xícara transbordar. Ela está cheia. Se você estiver cheio, você não consegue viver de outra maneira que não seja ser uma fonte para que outros possam beber. O que Jesus falou em João 7? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu nunca vi um rio beber da própria água. Sabe o mar que não deságua em lugar nenhum? Sabe qual é o nome dele? Quem que sabe? Quem que sabe o mar que não deságua em lugar nenhum? Salgado pra caramba. Mar Morto. Posso preciso falar mais uma coisa? Cinco anos de crente, você não está desaguando em lugar nenhum, irmão. 10 anos de crente, você não está desaguando em lugar nenhum. Qualquer outro lugar que você estudar 10 anos, você tem 2 faculdades, você tem 10 anos de crente, você não está desaguando em lugar nenhum. E Manoá disse para o anjo: agora, espera, eu vou preparar uma oferta para você. E da mesma forma, o fogo veio e consumiu a oferta. Novamente, Deus se manifestando como o fogo que recebe a oferta. Adoração. Como o fogo que recebe o coração do mar. Caminhem comigo, o tempo passa. E agora, a gente chega no texto que a gente leu. Só que antes do texto que a gente leu, em Jeremias capítulo de número 20, e agora eu peço a vocês que acompanhem junto comigo,
Em Jeremias capítulo de número 20, a partir do versículo 7, eu quero que vocês atentamente sejam junto comigo nesse texto. E lá no 9, a gente vai chegar no clímax. Senhor, Tu me enganastes e eu fui enganado. Fostes mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo, é para gritar que há violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe insulto e censura o tempo todo. O púlpito é um lugar confortável? Não. A profecia é um lugar confortável? Não. Se está sendo confortável, não é a profecia do Evangelho. Mas, se eu digo, não vou mencionar mais essa palavra, não vou mais falar desse nome, termina de ler cada um. É como se o fogo ardesse em meus ossos, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. A palavra de Deus é um fogo. E novamente, aquilo que você recebeu que não é teu, você também tem muita opção, não, tá? Eu sei que isso não vende. Isso não aclama aplausos. E não importa. Não importa. Quando você recebe algo de Deus, você prestará contas com Ele. E não adianta você dizer, não mencionarei mais o teu nome. Não falarei o teu nome. A partir desse momento, o seu coração vai queimar. E um fogo vai tomar conta dos seus ossos. E você ficará exausto tentando contê-lo e não vai conseguir. C.S. Lewis, ele utilizou uma ilustração perfeita acerca de Deus como um enxadrista, como um jogador de xadrez. E ele diz que Deus, a beleza da soberania de Deus, é que quando fazemos um paralelo entre nós, Magno, e Deus, percebam que nós só conhecemos o jogo à medida que ele avança. Cada lance, Sérgio, cada movimento de peça é o que a gente tem acesso. Então, para nós, se eu não movimentar uma peça, eu não tenho ideia do que vai acontecer antes disso. Então, nós vivemos a vida de lance a lance, movimento de peão a movimento de peão. Mas Deus conhece o tabuleiro desde a eternidade passada até a eternidade futura, e Ele sabe todos os movimentos que você vai fazer com as peças da sua vida. E nada que você faça será capaz de mudar o que Ele já determinou antes de todas as coisas. E isso me encanta. Tem pessoas que têm dificuldade com isso. Tem pessoas que arrumam luta com isso. Isso para mim não é motivo de luta. Isso para mim é motivo de glória. Porque são
Deus que não conhece o futuro, quão pequeno ele seria? A glória de Deus é ele ser tudo o que ele é, porque se ele não fosse o que ele é, ele não seria Deus, ele seria um pequeno boneco. Assim como em Salmo 115, que diz que são formados, são modelados por homens, tem bocas, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não andam, pernas, mas não se movimentam. Quando esses deuses são colocados diante do nosso Deus, o que acontece? No Antigo Testamento colocaram a estátua do Deus, aonde a Arca da Aliança estava. O que aconteceu com a estátua? Deus aqui, a Arca da Aliança aqui, a representação e o simbolismo da presença eterna de Deus e a glória dele, e o Deus pequeno aqui. No outro dia estava caído, levantaram, no outro dia estava caído de novo, levantaram, no outro dia estava caído e quebrado, porque diante de Deus nenhum outro Deus subsiste. Eu quero que vocês abram Isaías 42, verso 9. Isaías 42, 9. Está escrito assim: vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Antes das profecias surgirem, o Senhor já as declarou. Apocalipse 13, 8. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Ele sabia de tudo e havia predeterminado todas as coisas. Então coloca uma coisa na sua cabeça: o fogo não vai parar de arder dentro do seu coração. O fogo não vai parar de arder dentro do seu coração. Você ficará exausto tentando contê-lo, mas ele não vai parar de arder. Eu profetizo que sobre a sua vida Deus acenda uma chama que nunca vai se apagar. E por mais que você não possa enxergar as labaredas hoje, mas as brasas ainda estão incandescentes lá. Bastará que o Espírito de Deus assopre sobre as cinzas que hoje cobrem as brasas, e vocês verão o fogo lá. Eu não vou me satisfazer com uma vida pequena, eu não vou me satisfazer com pouco fogo, ou terá que ser muito ou muito, porque uma fonte de águas vivas está diante de nós. Não faz sentido que a gente experimente só um pouco. Jeremias 23, 29 está escrito que a palavra de Deus é como fogo. Fogo! É por isso que eu não consigo entender como algumas pessoas conseguem se permanecer como apáticas diante da palavra de Deus. Não faz sentido. Não faz, irmão. A gente está diante de uma tocha que desce do céu, se conecta à terra, aos céus, se conecta os céus à terra. Eu não consigo tratar isso aqui com desdém. Eu não consigo fazer outra coisa enquanto isso aqui não tem ênfase. Não é sobre quem atrás, é sobre o que traz. E às vezes, assim como no louvor, encontramos pessoas a contar carneirinhos. Encontramos pessoas perdendo a oportunidade de que suas vidas sejam transformadas. Porque você nunca imagina que a palavra é para você, não é verdade?
Afinal de contas, você só veio cumprir o seu ritual semanal, porque se você não cumprir, a sua semana não fica abençoada. Como você consegue? Como você consegue passar a semana inteira sem pensar na palavra de domingo? Qual foi o texto da semana passada? Que relevância tem a palavra de Deus em nossas vidas? A nossa relevância na Terra, ela é diretamente proporcional ao quanto valorizamos sola Escritura. Somente a Escritura. E eu queria lembrar vocês um texto maravilhoso. Lucas capítulo de número 24. E 2 discípulos caminham em direção a Emaús. De repente, um pregador se aproxima dos dois. A Bíblia diz que esse pregador pergunta: o que está acontecendo? E eles dizem, como alguém que não tinha conhecimento das coisas: por acaso és peregrino? E não sabes que Jesus, o Nazareno, profeta, aprovado em obras, não sabes que ele foi morto? E nós esperávamos que ele remisse Israel, esperávamos que ele se sentasse no trono, arrancasse de nós o jugo de Roma e nos tornasse um povo livre de novo. Aí o pregador começou a pregar e disse a eles: homens, não sabes? Não ouvistes que desde Moisés está prometido que viria o Messias, aquele de Deus, e seria ungido pelo Espírito Santo, faria grandes sinais e maravilhas, como foi dito pelo profeta Isaías? E foi dito acerca dele que ele levaria em seu corpo todas as transgressões, as iniquidades, e o castigo que traria a paz estaria sobre ele. Até então Jesus não se apresenta. De repente chega a casa e eles dizem: fique um pouco mais conosco. Fique um pouco mais conosco. Vocês veem alguma semelhança da salsa? Se aproxima um pouco mais. Fica um pouco mais. Sabe por que muitas vezes a gente não alcança grandes coisas de Deus? Porque a gente não fica um pouco mais. A gente desiste fácil demais. Começou o ano. Gênesis 1, 2, Gênesis 3, 4, Gênesis 5, 6, Gênesis 7, 8, Gênesis 50 e 52, Êxodo 14, 15, 16, 17, Fevereiro, Março, Levítico. Êxodo a partir do 25, só medida. Tanto povo do para lá, 10 povos de altura, 5 povos de largura. 1 Crônicas, 9 capítulos de genealogia. Pedro gerou Isaac, gerou o tempo, gerou o quê? Gerou Peleleque, gerou os nomes. O convite é: fique um pouco mais. Chama ele para sentar na sua mesa. Coloca um pedaço de pão, um pouco de vinho, e quando ele partir o pão, os seus olhos vão se abrir. Pensa
vida. Jesus pregou um tempão para os caras e eles não reconheceram Jesus. Jesus entrou na casa deles e eles não reconheceram Jesus. Jesus sentou na mesa e eles não reconheceram Jesus. Mas ao partir do pão, os seus olhos se abriram. Fica um pouco mais. A gente desiste fácil demais. Nem deu tempo ainda da gente parar para ouvir Jesus direito, a gente já está desistindo. Jesus nem começou a partir o pão. Jesus está lendo o texto ainda para começar a mensagem. Já não dá, eu não entendi, é muito difícil. Meu convite para você é deixar sua preguiça de lado. Meu convite para você é orar a Deus e pedir: Espírito Santo, varre para muito longe meu comodismo, a minha falta de força de vontade. Varre para muito longe as minhas desculpas, as minhas justificativas, as minhas alternativas. E o meu convite para você é pegar tudo aquilo que te distancia disso aqui. Tudo. O irmão é muito radical. Radical é sua preguiça e a minha. Ela que é radical. É isso que é radical. Radical é a gente ter Cristo diante de nós e a gente não ia ter Ele. Tem uma coisa interessante sobre a palavra radical que eu quero compartilhar com vocês hoje. A gente sempre escutou a palavra radical como uma palavra voltada a fanatismo. Não é verdade? Do mesmo jeito que a gente sempre achou que vaidade era pintar o cabelo, colocar brinco, usar cordão, maquiar. Por quê? Porque a igreja, ela se prende às coisas fúteis e ela não dá atenção para o que realmente importa. Mas a palavra radical, ela vem do radix, ela vem do latim, radix, que significa raízes. Raízes. Então agora a gente percebe que ser um discípulo radical não é ser um discípulo fanático, é ser um discípulo que tem raízes profundas no seu espírito. Você vai precisar ficar um pouco mais. Eu estou repetindo isso do mesmo jeito que Paulo falou nos Filipenses. Tenho dificuldade de ficar repetindo para vocês. Paulo falou assim: eu repito para que vocês tenham segurança. Filipenses, capítulo 1. Por que eu estou repetindo? Não precisa de ficar falando um monte de coisa nova. Só falta a gente passar a aplicar aquilo tudo que a gente já sabe. Ponto final. A gente não precisa de outras receitas. A gente só precisa seguir aquela que já foi dada. A minha preocupação, ela não está em criar mensagens que sejam novidades. Não. A sã doutrina é antiga. E ela vai continuar sendo. O problema está exatamente nas novidades. Eu quero caminhar com vocês. E quando os olhos deles se abriram, o que disseram para o outro? Bem que ardia os nossos corações, enquanto ele
quero chamar a sua atenção agora e te fazer uma pergunta. Quanto tempo tem que o seu coração não arde enquanto a palavra é pregada? Quanto tempo tem que você consegue ficar bem enquanto a palavra de Deus está sendo anunciada e você está em outro planeta? Quanto tempo tem que você consegue se sentir bem com isso? O chamado de Deus essa noite é para que os nossos corações voltem ao lugar onde Ele arde enquanto a palavra de Deus é pregada. Porque a palavra de Deus é como fogo. Eu fiquei um pouco mais. Eu conhecia Jesus. Só que detalhe, o meu coração já estava ardendo. Agora eu quero falar sobre outra coisa para vocês. Coração arder não é conhecer Jesus. E agora eu quero falar sobre fogo e ortodoxia. São duas pedras onde nenhuma delas pode falhar. Porque se você só tem ortodoxia, o que é ortodoxia? Ortodoxia é uma doutrina correta, um conhecimento correto, uma base correta. Se você só tem ortodoxia, você morre. Por quê? Porque faltará fogo para aquecer seu coração. Mas se você só tem coração ardendo, a tua fé será baseada nos teus sentimentos e não nas convicções profundas da palavra de Deus. Vocês lembram do pastor Paulo Correia? 1 Reis capítulo 18. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? A palavra hebraica para cochear é mancar. Mancar. Ora uma perna minha caminha bem, ora ela não caminha bem. O que eu quero dizer com isso? Se as suas convicções estão fundamentadas no que você sente, isso não vale absolutamente nada. Se a aliança do teu casamento está fundamentada no teu bom humor, isso não vale absolutamente nada. Se a paternidade que você tem com os seus filhos está fundamentada na sua alegria constante, isso não vale absolutamente nada, porque vai ter momentos que você vai ter vontade de pegar tudo isso. Vai ter momento que vai virar para você e falar assim: eu não pedi para nascer não. Esses somos nós. As nossas emoções oscilam, os nossos sentimentos são como as ondas do mar, são como a maré, ora está alta, ora está baixa. Nenhuma aliança firmada na terra e no céu poderá subsistir em sentimentos, porque sentimentos mudam. Por isso precisamos fundamentar na rocha, porque uma pedra é pedra hoje, é pedra amanhã de novo, e é pedra sempre. As bases da nossa casa estão fundamentadas sobre a ortodoxia e sobre o fogo, e não somente em um dos dois. Falharemos, porque se tivermos o fogo, mas não tivermos a ortodoxia, seremos uma igreja animada, entusiasmada, mas logo daqui a pouco isso não vai durar muito. Porque a sustentabilidade de um coração que queima é alguém convicto sobre uma base profunda de conhecimento da palavra de Deus. E existe um problema sério que precisamos administrar constantemente em nossas vidas. A gente é extremista. Ou o nosso negócio é fogo, 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 ou é isso. Mas a palavra de Deus está dizendo que o coração pode até estar ardendo, não necessariamente isso significa que você já conhece Jesus. Você conhece Jesus, você conheceu Jesus quando Ele partiu o pão. Eu não preciso lembrar vocês que o pão vivo que desce do céu é o próprio Jesus, Jesus Cristo.
é o verbo, que vem da palavra grega logos, que significa mensagem, que está escrito em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, ou seja, Jesus é a exata mensagem que desce do céu para nós. Ou seja, meu coração ardia, mas as escamas dos meus olhos caíram para conhecer Jesus. Foi quando Ele abriu o pão na mesa, foi quando Ele abriu a palavra na mesa. Então meu coração pode até arder, mas se a palavra não estiver aberta, eu corro o perigo de viver sobre o entusiasmo da minha fé. Estamos no projeto de leitura e meditação bíblica anual. Estamos? Se você fundamentar isso sobre o seu entusiasmo, você vai parar em Levítico, você vai parar em Salmos, e você vai pegar uma muletinha para dizer que estava difícil. Eu te convido a caminhar além do entusiasmo, além do sentimento, convida por aquilo, caminha por aquilo que você sabe, você é convicto daquilo, o seu coração está firmado no conhecimento profundo daquilo. Não interessa se você está gostando, se você está amando, se está gostoso, se não está, se está palatável, se não está, não importa. Você tem uma convicção, você tem uma disciplina, você vai continuar fazendo a mesma coisa todos os dias. Por quê? Porque é o caminho, ponto final. Para cá, Rick. Não tem segredo. Meu coração está queimando, mas não dá só para ele queimar. Esse fogo tem que estar sobre um altar. Não tem no meu coração nesse momento aqui, não tem no meu coração a impressão de que de alguma maneira estamos à frente ou atrás. Todos nós estamos assentados à mesa, o pão está sendo partido no meio de nós. Eu quero te ouvir, meu irmão. Quero chegar no domingo, sentar aqui e escutar Deus através da sua vida. Durante a semana você vai falar: Deus, me mostra uma pessoa na minha igreja, e eu vou entrar em contato com ele, vou mandar um áudio para ele, eu vou falar: irmão, eu vou orar para a sua vida aqui agora, eu vou desaguar sobre a sua vida, porque o fogo que Deus queima em você é para que as pessoas possam enxergar Cristo em você lapidado. Não tem outro sentido, não tem outro objetivo, é este e é este. Você é uma fonte onde as pessoas possam beber. Está com problema com o seu irmão? Você vai procurar ele. Tive um problema com você, você me chateou tal dia. Você fez essa brincadeira aqui e eu fiquei chateado pra caralho. E eu quero alinhar meu coração com o seu. Mas muitas vezes a gente se incomoda menos por não ter o Espírito Santo de forma plena em nós, do que calçar nossa cara para resolver os nossos problemas. Nos incomoda menos. Irmão, vou falar uma coisa para você: a dor e a vergonha da confissão do seu pecado tem que ser menor do que o desejo que você tem de conhecer a Deus.